Fábio Alvarenga, mais uma vez aqui trazendo para vocês com exclusividades, agora direto da casa da família Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mais uma vez indaga jornalistas e cobra respostas sobre o que o Congresso Nacional tem feito a respeito da anistia e também com um checkmate, ela desmoraliza sim as decisões da esquerda para poder tentar então de uma maneira, na minha opinião, jogando baixo, eliminar a direita conservadora. E nós sabemos que o Brasil está vivendo um circo, infelizmente, tanto no executivo como no legislativo e também, muitas decisões do judiciário que de fato fogem do devido processo legal, do Código Penal e da Constituição Federal. Olha a fonte aí na sua tela e nós vamos aqui aprofundar os detalhes para atualizar você. Fique até o finalzinho, por gentileza. A cena política brasileira atravessa um cabo de guerra que o povo sente na pele. De um lado, um judiciário cada vez mais protagonista, do outro, milhões de brasileiros que cobram regras claras, freios e contrapesos respeitados e uma saída honesta para quem entende que exageros tomaram conta na hora de punir. O estopim mais recente vem do voto do ministro Luiz Fux, na primeira turma do Supremo, quando ele abriu divergência e votou por absolver Jair Bolsonaro do crime de organização criminosa, além de colocar em revisão os demais pontos, o que levou inclusive ao cancelamento de uma sessão plenária para concluir seu voto, segundo noticiou a CNN Brasil. Para quem acompanha do portão para fora, isso soou como o óbvio. Sem prova firme, não dá para condenar. E quando tem dúvida séria, juiz não pode passar por cima da lacuna com retórica. Num ambiente carregado, a posição de Fux virou âncora jurídica para a defesa do ex-presidente, citada e recitada nos recursos apresentados. A Folha de São Paulo registrou que os advogados recorreram sublinhando justamente a leitura técnica do ministro, sobre desistência voluntária, excesso acusatório e distinção do que seria opinião política em contraste com ato executório. Em bom português do dia a dia, não é porque alguém fala grosso que isso vira crime de golpe. Palavra é palavra, ato é ato. O resto tem de vir documentado e demonstrado. Essa discussão não ocorre numa bolha. Enquanto os autos sobem e descem, o Congresso recoloca em pauta a palavra que sempre apareceu em momentos de travessia nacional: anistia. A Câmara aprovou urgência para o projeto de lei 2160 e 2 de 2023, de autoria de Marcelo Crivella e outros, abrindo caminho para levar o texto direto ao plenário, como informou a agência Câmara. O presidente da Casa, Hugo Mota, fala em pacificação. O relator Paulinho da Força busca um termo médio. E a oposição sustenta que não existe acerto de contas histórico sem algum tipo de clemência proporcional, calibrada caso a caso, afastando os que quebraram tudo dos que foram de boa fé, sem violência. Nas ruas, o tema já ganhou corpo. 2.080 pessoas, segundo contagem do Poder, 360 por imagens aéreas, caminharam debaixo do sol de Brasília pedindo anistia já, para quem considera que a régua do Supremo veio alta demais. Estavam lá parlamentares, lideranças do Partido Liberal, pastores, famílias com cartazes e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, emocionada, conversando com gente que viu pai, mãe ou filho ter a vida virada de cabeça para baixo. Do outro lado, também há manifestações contrárias. Democracia é barulhenta mesmo, e tem que ser, porque calada ela definha. Nesse fio, há uma conta simples que o eleitor comum faz. Quem legisla é o Congresso. Se o judiciário ocupa o vácuo, o país desanda. Foi isso que muita gente entendeu do voto de Fux, recolocar o processo penal no eixo, sem paixões. E foi isso que empurrou os deputados a colocarem a urgência da anistia em marcha para separar o joio do trigo, tratando com firmeza quem usou da violência e com bom senso quem foi na onda, sem quebradeira, sem comando, sem arma, sem preparo. É conversa dura, mas necessária, porque família não é laboratório e vida não é peça de tabuleiro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou o Judiciário e o Congresso Nacional durante evento do Partido Liberal Mulher, em Sorriso, no sábado, 1º de novembro.
Segundo ela, o Brasil vive sob influência desproporcional do poder judiciário. Elegemos homens e mulheres fracos que estão de joelhos para o judiciário, disse Michele. Hoje, quem legisla, infelizmente, é o judiciário. Todo mundo está vendo, porque aprova no Congresso e o judiciário derruba. A ex-primeira-dama mencionou um clima de medo imposto por decisões judiciais. Segundo ela, esse ambiente ameaça as famílias brasileiras e paralisa o debate público. Nesse sentido, afirmou que a resposta a esse cenário deve partir do eleitorado. Precisamos entender que todos esses temas que impactam as nossas vidas passam pelo Congresso, e a arma mais poderosa que nós temos nas nossas mãos é o voto, afirmou. E chega de moeda de troca, chega de negociar o seu voto. Durante o discurso, Michele criticou o uso de recursos públicos pela atual primeira-dama, Rosângela da Silva, sem citá-la nominalmente. Fui primeira-dama, vocacionada para trabalhar, destacou. Infelizmente, outras são vocacionadas somente para torrar o dinheiro do contribuinte em viagens. Michele critica Lula e destaca trabalho à frente do Pátria Voluntária. Ela ressaltou o trabalho realizado durante o governo de Jair Bolsonaro com o programa Pátria Voluntária. Segundo Michele, as ações beneficiaram comunidades ribeirinhas, mães atípicas, pessoas com doenças raras e a população surda. Dessa forma, mencionou a mobilização de gestores e ministros que atuaram com o coração quebrantado em pautas sociais. Eu posso falar para você que só no nosso trabalho nós conseguimos investir 5,7 bilhões de reais em tratamento, em farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Michele encerrou sua fala com um recado ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa nação é rica, ela só está sendo mal administrada, e nós não vamos mais aceitar isso. O núcleo do debate é jurídico, mas também humano. O país viu o Supremo aplicar penas pesadas, em muitos casos acima do que o senso comum esperava para réus sem violência direta, e agora acompanha um movimento político para equalizar a resposta penal com a proporcionalidade que a Constituição exige. Mesmo vozes do centro reconhecem, a proposta precisa blindar chefes e financiadores da bagunça, enquanto abre porta de saída para quem foi arrastado. Com o voto de Fux, abriu-se um espaço de respiro. A CNN Brasil relatou que a primeira turma pausou atividades para terminar o voto, que já absolveu pelo menos o crime de organização criminosa e seguiria examinando 4 imputações remanescentes: tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nos corredores de Brasília, a leitura é que o Congresso sentiu o vento mudar. Sob urgência, a Câmara corre para votar um texto que isole os casos com violência e contemple quem foi enquadrado no atacado, com base em geolocalização, selfie e presença em multidão. Critérios legítimos para a investigação, mas que não podem ser o pilar único da condenação. A linha de corte será a prova de vandalismo, de financiamento, de comando. Quem tem mão suja de pedra responde. Michele encerrou sua fala com um recado ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa nação é rica, ela só está sendo mal administrada e nós não vamos mais aceitar isso. No fim das contas, a pergunta que guia qualquer decisão séria é simples. O Brasil quer vingança ou justiça? Justiça olha para a prova, para a circunstância, para a proporcionalidade. Justiça socorre quem foi moído pela máquina sem motivo bastante e deixa sem sono quem financiou e planejou o caos. Com o Parlamento fazendo o seu papel e o Supremo enquadrando o processo nas balizas constitucionais, dá para fechar a conta com respeito às regras do jogo. Há um país imenso do lado de fora de Brasília, com mãe querendo voltar a dormir sem o coração aos pulos, com pai querendo resgatar a dignidade do crachá, com jovem querendo crer que lei é proteção, não ameaça. Esse Brasil é maior do que as bolhas. Esse Brasil quer virar a página, com capítulo escrito direito. E isso passa por um voto bem fundamentado, por uma lei equilibrada e por poderes que conversam, não que se atropelam. Se cada um fizer o que lhe cabe, quem ganha é a democracia dos comuns. A do trabalhador que pega ônibus lotado, da comerciante que abre cedo, do técnico que rala no sol quente. É por esse povo que se escreve lei, se julga processo e se governa a nação. Michele critica Lula e destaca trabalho à frente do Pátria Voluntária. Ela ressaltou o trabalho realizado durante o governo de Jair Bolsonaro com o programa Pátria Voluntária. Segundo Michele, as ações beneficiaram comunidades ribeirinhas, mães atípicas, pessoas com doenças raras e a população surda.
Dessa forma, mencionou a mobilização de gestores e ministros que atuaram com o coração quebrantado em pautas sociais. Eu posso falar para você que só no nosso trabalho nós conseguimos investir 5,7 bilhões de reais em tratamento, em farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Michele encerrou sua fala com um recado ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A nossa nação é rica, ela só está sendo mal administrada e nós não vamos mais aceitar isso.